Bom dia, meus caros amigos e irmãos. Que bom ter acordado mais uma vez e começarmos o dia meditando na palavra do nosso Criador. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde diz a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. É interessante, né? Às vezes, muitas pessoas têm uma fé assim cega, né? Quando eu era criança, isso já faz mais ou menos uns 47 anos atrás, lá na Bahia, esse tempo era tão difícil as coisas, eu ganhei daqui de Goiânia, do meu sobrinho que estava morando aqui, um carrinho de brinquedo. Foi 2 carrinhos, um para mim, um para o meu irmão, que era 2 sobrinhos, né? Cada um deu um carrinho. E o do meu irmão era azulzinho, o meu rosa. Eu fiquei achando tão ruim naquele tempo, já tinha tanto preconceito, né? Mas eu apaixonei naquele carrinho, mesmo sendo rosa. É interessante, querido, que nós brincava tanto com aquele carrinho. Nossa, e as pessoas pegavam aquele carrinho, olhavam assim, admirando uma coisa tão simples hoje, né? E eu brincando no córrego, ali com aquele carrinho, a roda daquele carrinho perdeu. E bem o eixinho, tem um eixinho, a roda com o eixinho perdeu. Oh, sentimento, que tristeza que eu fiquei em perder aquele carrinho, aquela rodinha do carrinho. Então, meus queridos, volta e meia eu voltava ali e olhava no mesmo lugar, caçava, volta e meia, com aquela esperança, com aquela fé de encontrar aquela roda com aquele eixinho. Um dia o córrego tinha secado assim mais e eu voltei lá e eu olhei no mesmo lugar outra vez, depois de tantas vezes, e eu enxerguei a roda do carrinho com o eixinho. Que alegria que eu fiquei, que felicidade, peguei, voltei correndo para casa e guardei todo aquele tempo, acho que foi ano, aquele carrinho esperando achar a roda dele, e achei e coloquei de volta. Foi a maior felicidade que já faz quase 50 anos e eu não me esqueço dessa alegria tão grande. Agora, meus queridos, o que me levou a ter aquela esperança? O que me levou até aquela fé de encontrar, de buscar aquela roda daquele carrinho? A vontade, meu irmão. Era a vontade que eu tinha, o amor que eu tinha por aquele carrinho. É a estima que eu tinha por aquele carrinho que me levou a agarrar na mínima esperança de encontrar aquela roda daquele carrinho, meus queridos. Então, meus queridos, de onde veio aquela fé? Apenas da vontade, da esperança de encontrar aquela roda daquele carrinho. Não havia prova, não havia evidência alguma de eu encontrar aquela roda. Um córrego cheio e a corrente forte de água, não tinha nenhuma esperança assim evidente, né? Com provas nenhuma. Foi apenas o amor e a vontade que eu tinha de encontrar aquela roda. Então o amor, meus queridos, me fez ter tanta vontade de achar que eu agarrei em uma esperança que o único fundamento dela era a vontade de encontrar aquela roda. Queridos, o pecado nos fez perder muitas coisas. Muitas coisas nós perdemos por causa do pecado. Sentimos saudades das nossas origens, meus queridos. Mas Deus prometeu para nós um novo céu, uma nova terra. Ele prometeu também que vai voltar para nos buscar e nos devolver aquela natureza a qual nós fomos criados. Queridos, eu não tinha evidências e prova nenhuma para que eu iria encontrar aquela roda daquele carrinho. Mas Deus aqui, quando Ele fala aqui no livro de Hebreus, que Ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, Ele não está dizendo que nós temos que ter uma fé cega, não, meus queridos. Olha, nós temos provas e evidências de tudo isso. Ele prometeu voltar.
Ele, na primeira vez, ele cumpriu, ele disse que viria, ele veio. Ele morreu, como diz as Escrituras. E ele prometeu que agora vem pela segunda vez, e ele deixou sinais, os sinais se cumpriram. Nós vemos no livro de Mateus 29, Mateus 24, 29 e 30, sinais da volta de Jesus que já se cumpriram. E nós estamos vendo hoje também os sinais que estão cumprindo em nosso tempo. Não temos uma fé cega. Se você, queridos, perdeu a esperança, se você perdeu a vontade de encontrar com Jesus, a esperança nesse novo céu e nessa nova terra, vamos meditar nos cumprimentos das profecias. Jesus diz que é impossível, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Os discípulos de Jesus foram testemunha ocular. E eles escreveram tudo isso para que nós também fôssemos participantes da alegria deles. Eles estiveram com Jesus. Nós teremos de volta, querido, tudo aquilo que perdemos. Mas precisamos ter vontade. Precisamos ter amor por Jesus. Assim como eu tinha amor por aquele carrinho. Então, coisas tão simples, né? Jesus quer que nós o amamos. Se nós o amar, nós desejaremos que Ele volte. E nós teremos fé, teremos esperança. Que Deus, meu querido, nossos queridos, envie o Teu Espírito ao nosso coração e faça renascer em nós essa fé e essa esperança. Que Jesus vai voltar e nós teremos de volta o que perdemos. Vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, pela fé e pela esperança que não são cegas. Obrigado pelas evidências bíblicas, pelo cumprimento na história. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos convença cada dia do pecado, da justiça, do juízo, e que Jesus breve voltará sobre as nuvens do céu e nos devolverá tudo aquilo que perdemos por causa do pecado. Nós te pedimos, agradecido por Cristo, e em nome de Cristo Jesus. Amém. Chegou a hora.